Fala assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Versículo 2: conheço as tuas obras, tanto o seu trabalho árduo, como a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más, e que puseste à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não são. E descobriste que eram impostores. 3. Tem perseverado e suportado sofrimentos de toda espécie por causa do meu nome, e não te deixaste desfalecer. Entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonaste o teu primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Porquanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Tens, contudo, a teu favor que odeias as práticas dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito declara às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém. Glória a Deus. É a carta à igreja de Éfeso. Nós vamos focar somente do versículo 2 ao versículo 5, certo? E o tema da mensagem de hoje eu quero trazer para você é o que Deus estava ministrando no meu coração esses dias, né? A gente sabe que na Bíblia fala que nos últimos dias o amor de muitos se esfriará. Mas esse amor de muitos não é somente daquelas pessoas que estão lá no mundo. Principalmente daqueles que já conhecem o amor, que já conhecem Deus, né? Aqueles que estão dentro da igreja. Nós mesmos, crentes, nós crentes, né? Então, essa palavra não é para quem está no mundo, é para nós. Então, abra o seu coração para que o Espírito Santo ministre ao seu coração, né? Então, a gente está vivendo esses últimos dias, né? Esses dias difíceis, né? A gente vê que a igreja brasileira, a igreja que tem crescido, nós somos muitos cristãos, né? Nós podemos dizer que a nossa nação é uma nação cristã. Mas também existem muitos crentes, muitos cristãos, muitos evangélicos que se dizem que são cristãos, mas ainda estão vivendo uma vida dominados, né, pelos prazeres, pelos desejos desse mundo. Então, alguns que se declaram que tiveram um novo nascimento, que se declaram que tiveram experiência com Jesus, e eles não apresentam nenhuma mudança na vida deles, né? Então, acho que talvez esteja numa época que até é moda ser crente, ser evangélico, né? Muitas pessoas dizem. Então, muitos daqueles também que conhecem Jesus, talvez 80%, não sei, vêm para Jesus, mas acabam voltando para o mundo, né? O que a gente conhece de pessoas que são desviadas, né? Então, por que será que acontece isso? A pessoa dizer que conhece Jesus, sua experiência, mas acaba voltando para o mundo, ou aqueles que estão dentro da igreja, né, não conseguem dizer não às coisas do mundo, às tentações, ao pecado, né? E assim, eu creio que a resposta principal para isso é a ausência do fogo e da paixão por Jesus. Amém? Então, assim, muitos que dizem crentes, ou nunca amaram verdadeiramente o Senhor, ou então já amaram e eles perderam esse primeiro amor. E assim, é uma das coisas que eu tento vigiar muito na minha vida, né? Senhor, eu quero estar na tua casa, mas eu não quero perder o primeiro amor. Né? Eu não quero perder essa paixão. Eu não quero que o fogo se apague, Senhor. Eu quero que esteja sempre queimando, né? Assim como ele fala aqui desse candelabro, né? Ele fala assim, olha, se tirarei de ti o candelabro do seu lugar. O candelabro era que ficava lá quando a gente estuda sobre o tabernáculo, né, lá no Antigo Testamento, e ele ficava lá 24 horas aceso, aquele fogo lá. Então, esse fogo precisa estar dentro de nós, sabe? A gente pensa assim, mas já tem um tanto tempo de crente, muitas vezes a gente se acomoda, se acostuma e fica aquele cristianismo raso e tudo mais. Mas não é preciso assim, é para cada vez mais eu mergulhar mais fundo. Então, esse fogo não pode se apagar. Essa paixão por Deus não pode acabar. Né? Por que a gente fala paixão? Quando a gente está no relacionamento, a gente fala, né? Estou apaixonada, e depois você fala que está amando, né? Então, primeiro vem aquela paixão. E por que a gente fala dessa paixão por Deus? Porque é esse amor, mas esse amor do primeiro amor. Vocês estão entendendo comigo? Então, a gente fala assim, mas a paixão acaba, né? Vira amor. Mas
preciso dessa intensidade, assim como eu tenho nos primeiros dias do relacionamento. Então, da mesma forma, eu preciso dessa intensidade no meu relacionamento com Deus, com Jesus. Sabe, não pode esfriar. E essa parte aqui que nós aprendemos com esses versículos, ele fala, o versículo 2, conheça as suas obras que você realiza, sei do seu esforço, da tua perseverança, né? Sei que pode suportar dias maus, te pus à prova, né? Ele fala aí, você tem perseverado, suportou provas sem esmorecer, porém, tem contra você o seguinte, você abandonou o seu primeiro amor. Lembra de onde caíste, arrepende, volta às práticas. Então, primeira coisa que eu vou falar para você, né? O tema da mensagem é o caminho de volta ao primeiro amor. Então, a primeira coisa é a perda do primeiro amor. Como que a gente perde, né? A perda do primeiro amor? Então, a gente pode ver aqui que não é porque eu deixei de servir na casa do Senhor, não é porque diminuiu a minha produtividade, não é porque eu deixei de trabalhar. Porque ele fala, eu conheço as tuas obras. Então, aquela igreja apresentava obras, né? Eles trabalhavam, eles serviam, eles tinham esforço, eles perseveraram. Então, de acordo com esse versículo aqui, não é uma questão de relaxar no trabalho de Deus, né? Porque ele falou, conheço o teu labor, conheço as suas obras. E também não é uma questão de a gente ter uma crise, né, de desânimo, pensar em desistir, porque ele fala aqui no versículo 3, você tem perseverado e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer, né? Então, ele se refere que a perda do primeiro amor não é uma crise de desânimo, não é porque eu pensei em desistir, não é porque eu estou desanimado, não. Ele deixa bem claro aqui, olha, o versículo 5, lembra de onde caíste. Então, o que a gente entende aqui? A perda do primeiro amor é uma queda, é chamada de pecado e necessita de arrependimento. Então, há muitos crentes dentro da igreja que eles perderam essa paixão, né? Alguns continuam se trabalhando, servindo na obra do Senhor, mas perdeu o primeiro amor. Às vezes servem um trabalho por um hábito, não sei, por uma rotina, pelo, né, o desejo de ter um galardão, ou qualquer outro motivo, não sei. Mas aquele amor intenso por Jesus, muitas vezes não existe mais. Então, Jesus está exortando essa igreja aqui, não porque a igreja não amava mais, mas porque a igreja não havia mais aquela intensidade, sabe? Não era aquele amor que Jesus esperava deles. Então, o que é esse primeiro amor? O que a gente entende por primeiro amor? É um fogo, né? Um fogo de grande intensidade no nosso íntimo. Então, esse fogo que queima no nosso íntimo, essa paixão por Jesus, é que faz com que nós colocamos Jesus acima de todas as outras coisas. Sabe assim, até que nada mais importe, Jesus é o principal, ele tem que ser o principal na minha vida. Então, ele tem que ser a prioridade, eles têm que estar acima de tudo e de todos. Então, esse fogo que precisa arder no nosso íntimo, né? Essa paixão, isso é o primeiro amor. Amém? Então, esse primeiro amor é o momento do primeiro momento do relacionamento, né? Assim como nós temos relacionamento, nós precisamos ter esse relacionamento com Cristo também. Né? Abrir mão de tudo por causa dele. É quando nós amamos de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, de todas as nossas forças, né? Como fala lá o maior mandamento, né? Como ele deixa para nós, claro, na Bíblia Sagrada, né? De amar com tudo que temos, com tudo que somos. E aí nós podemos ver aqui, no capítulo 13 de Mateus, né? Tem uma passagem que ele fala, 13:44, ele fala assim, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Mateus 13:44. Então, transbordando de alegria, ele vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Olha aí, transbordando de alegria, ele achou o reino dos céus, né? Ele achou esse tesouro e com tanta alegria ele vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Então, olha qual que é o padrão de Deus, né? O padrão que Deus deixou aqui determinado para a nossa busca por Ele, né? É quando Ele se torna
mais importante para nós do que qualquer outra coisa. Aquele homem descobriu aquele tesouro e ele vendeu tudo que tinha para comprar aquele tesouro. Em Salmo 73, versículo 25, ele fala: que tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? Olha aí, gente, olha que amor é esse, né? É descobrir em Deus, em Jesus, que nós não temos mais, que nada mais importa senão Ele. Ele é o que nós temos de mais precioso. Então, o primeiro amor é uma resposta a esse entendimento do amor dele por mim. Então, o que me leva a buscar, o que me leva a servir com intensidade, com paixão, é quando eu entendo perfeitamente o amor dele por mim. E eu preciso responder esse amor. Aleluia. Eu me lembrei, quando eu estava estudando aqui essa mensagem, eu me lembrei de uma frase que diz assim: que o cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício. Vocês já escutaram essa frase? Não? Essa frase é uma frase muito famosa, as pessoas já fizeram canções com ela. E ela é muito famosa porque ela foi dita por 2 jovens, né, moravianos, mais ou menos 20 anos de idade. Eles souberam que tinha uma ilha no leste da Índia, onde tinha 3.000 escravos, né, africanos trabalhando como escravos. E o dono dessa ilha era um agricultor, né, e ele era ateu. Então, o coração daqueles jovens começaram a queimar, só assim, de imaginar que aquelas pessoas estavam ali, passariam o resto da vida delas confinadas naquela ilha, sem jamais ouvir falar do amor de Jesus. Aqueles jovens, eles não pensaram nas próprias vidas. Esses 2 jovens, eles fizeram contato com o dono da ilha, e eles perguntaram se eles podiam ir para lá, como missionários, né? E aí a resposta foi, o homem falou assim: nenhum pregador chegará a essa ilha para falar sobre essas coisas sem sentido. E aí foi o que eles fizeram, eles desistiram da própria vida, e eles se venderam como escravos para aquele homem. Eles poderiam suportar o fato de viverem confinados pelo resto de suas vidas, mas eles jamais suportariam saber que aquelas almas morreriam sem salvação. E aí eles foram, na hora de partida, as pessoas chorando, abraçando os amigos, familiares, e eles puderam dar o último adeus, né? Eles subiram naquele navio, e as pessoas perguntaram: por que vocês estão fazendo isso, né? Vocês não vão mais ver sua família, seus amigos, como é que vocês se vendem como escravos para o resto de suas vidas? E o barco estava se afastando do porto, e os 2 jovens levantaram suas mãos e declararam em voz alta: para que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sacrifício através das nossas vidas. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Se você não conhece sobre os moravianos, né, foi no século XVIII, na Alemanha, foi um movimento de oração contínua. Eles começaram o movimento de oração 24 horas sem parar, e esse movimento durou quase 100 anos. Né, e eles não oravam somente para aquilo que eles estavam querendo resposta, pelos seus pedidos, pelas suas bênçãos. Né? Eles começaram a se dedicar à oração pelas nações, e esse movimento, mais de 2.150 membros da igreja deles foram enviados como missionários, né? Então, a ação missionária que utilizou pessoas simples, pessoas comuns, era sapateira, lavrador, leiros, escravos, pessoas vendidas como escravos, mas eles marcaram o recomeço de um mutirão missionário por todas as nações, né? Quantas nações, quantas pessoas foram abençoadas, a colheita, né, grande que eles fizeram, porque eles se dedicaram, eles amaram a Deus de uma forma tão intensa, que eles não amaram a sua própria vida, mas se dedicaram ao reino dos céus. Irmãos, então é esse amor que nós entendemos quando Deus nos ama, quando eu entendo que Jesus me ama, a ponto dele ter dado a própria vida por mim, né? O que eu posso fazer em troca desse amor? Então, quanto mais nós conhecemos, mais nós queremos amá-lo, e mais nós queremos expandir, espalhar esse amor por onde nós formos. Por que nós perdemos o primeiro amor? O primeiro amor é como fogo, né? Como eu falei aqui, esse fogo que precisa estar aceso no nosso coração. Então, o que acontece se a gente não colocar lenha no fogo? O fogo se apaga, né? Tem uma canção bem antiga, né, que fala sobre isso. Sem lenha, o fogo se apaga.
Então, por isso eu preciso colocar lenha, sabe? E inflamar e deixar esse fogo aceso. Eu entendo como a lenha na nossa vida espiritual, a oração, a leitura da palavra, o jejum, o momento de louvor, de adoração no nosso tempo secreto com Deus. Mas se nós jogarmos água, o fogo se apaga. Então nós temos falhado muito por não alimentar o fogo. E também por permitir que outras coisas apaguem esse fogo. E muitas coisas contribuem para isso, né? Aprendi alguns pontos aqui com o pastor Luciano Subirá e eu quero compartilhar com você essa manhã, bem rápido. E nós vamos falar aqui algumas coisas, né? Algumas coisas que contribuem para que o nosso amor pelo Senhor perca essa intensidade. Primeiro, o convívio com o pecado. É claro que quem vive no pecado, essa pessoa está totalmente distante de Deus. Mas a ausência do primeiro amor, ela não é somente ocasionada pelo pecado, vamos dizer assim, em si, aquela pessoa que está pecando. Mas muitas vezes, quando nós estamos rodeados de pessoas, ou quando nós estamos vivendo num ambiente, né, que esse convívio com o pecado, ele vai gerando frieza no nosso coração. Em Mateus 24, 12, ele fala, e por se multiplicar a iniquidade, né? Ele não fala nem a palavra pecado, ele usa aqui iniquidade, quer dizer que é o pecado constante, né? Então, por se multiplicar a maldade, se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Sabe? Então, assim, às vezes a gente está assim, nós estamos vivendo um tempo tão difícil, é tanta violência, é tanta corrupção, é tanta imoralidade, né? E o pecado à nossa volta, a gente passa a conviver com isso, sabe? E às vezes a gente não está praticando o pecado, mas muitas vezes nós estamos tolerando esse pecado. E fala na Bíblia que a gente não pode se acostumar. Romanos 12, 1 ao 2, ele fala, não vos conformeis com este século, não vos amoldeis aos padrões desse mundo, não entrais da mesma forma. Não se conformar, irmãos. E muitas vezes nós estamos colocando tantas coisas diante dos nossos olhos, né? A nossa alma, ela é amoldada por aquilo que nós a expomos. Então, muitas vezes nós estamos colocando diante dos nossos olhos, diante de tantas coisas, as mídias sociais, filmes, a TV, e tantas coisas que nos proporcionam entretenimento, mas faz com que nós acostumemos com algumas coisas que são contrárias aos valores cristãos, contrário àquilo que nós pregamos. E começamos a aceitar com naturalidade, porque a nossa mente vai ficando cauterizada. Aí começa a aceitar a violência, é natural. Então, irmão, não é natural, nossa cidade é muito violenta, irmão. Isso pode mudar. O meu sonho é poder sair, né, 11 horas, 12 horas da noite, no meio da rua, com o celular, sem ser medo de ser assaltada. Não podemos aceitar, sabe? É natural a traição, é natural a imoralidade, tantas outras coisas. Mesmo que nós não estejamos praticando isso, se nós não vigiarmos, se não mantivermos o nosso coração aborrecendo o mal, nós ficaremos acostumados com esses valores errados, a ponto de permitir que o nosso amor comece a se esfriar. Sabe por que nós falamos, né, que o homossexualismo é pecado? Porque é o que a Bíblia fala. A Bíblia fala claramente, irmãos, nós amamos as pessoas, mas nós não concordamos com os pecados dela. É como se você estivesse vendo alguém caminhando em direção ao abismo e você vai ficar lá calado, deixar a pessoa morrer. Não, você quer abrir a sua boca e dizer para ela, olha, ali tem um abismo, se você cair aí você vai morrer. É assim, quando nós enxergamos alguém que está vivendo no pecado, nós temos que alertar essas pessoas, porque nós precisamos ter esse amor no nosso coração, por vidas, por almas. Então, não se costume, não se acomode, não se molde aos padrões desse mundo. Fala em Provérbios 8:13, o temor do Senhor é aborrecer o mal. Então, nosso coração tem que estar aborrecer o mal. Sabe, vigie o que você tem que colocar diante dos seus olhos, né? Vigie quem você segue nas redes sociais. Às vezes eu fico impressionada, assim, como que as pessoas são cristãs, evangélicas, e vivem seguindo nas redes sociais tantas pessoas do mundo que não tem nenhuma o que lhe edificar, e às vezes com fotos indecentes, imorais, tantas coisas, as pessoas ainda estão lá curtindo. Se você curte, então é porque você apoia, irmão. Cantoras que são, né, que fazem tantas coisas erradas, nós lá curtindo. E você não conhece as histórias desses homens de Deus, grandes avivalistas.
E hoje nós não temos desculpa porque nós temos o YouTube aí com tantas coisas, tantas mensagens, tantas ministrações, tantas coisas que nós podemos aprender, mas nós estamos só buscando entretenimento para a nossa alma, para satisfazer os nossos prazeres. O segundo ponto, porque o nosso amor tem se esfriado, a falta de profundidade contribui profundamente para o nosso esfriamento. A falta de profundidade na vida cristã. Olha para o irmão que está do seu lado e diz assim: irmãos, aprofunda essa raiz. Né? Cria a raiz, deixa essa raiz se aprofundar. Muitos crentes, irmão, muitos estão vivendo um relacionamento com Deus superficial. Superficial. Muitas vezes eu fico pensando que às vezes as pessoas estão acostumadas com... Na época que a igreja católica, eles iam para a igreja, só o padre sabia a Bíblia, só o padre falava, e eles passavam o resto da semana vivendo uma vida normal, e assim tem muito crente desse jeito, que só tem esse alimento daquele que o pastor prega no domingo e passa o resto da semana sem buscar Deus, sem ter tempo com Deus. Não se aprofunda, não tem profundidade. Lá em Lucas 8, nós conhecemos muito bem essa parábola, 8:13, ele fala assim: o que estão sob a pedra são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. Quantos crentes se desviaram na pandemia, né? Durante a provação. Porque esses crentes não têm raízes. Sabe, Cristo está explicando aqui que a raiz, ele não consegue se aprofundar no solo que não tem muita terra. Então, aquilo se torna superficial. Qualquer coisinha vai cambalear, vai sair, vai cair. E assim tem muito crente. Sabe, a falta de profundidade, irmãos. Um dos segredos de não nos afastarmos do Senhor, de não perdermos essa alegria no nosso coração, esse fogo queimando, é o desenvolvimento de uma profundidade na nossa vida espiritual. Mas muitos de nós estamos vivendo somente de um culto de domingo. Não investimos tempo no relacionamento diário com o Senhor, não oramos, não enchemos a palavra, não procuramos mortificar a nossa carne, viver uma vida de cruz, não desenvolvemos relacionamentos que nos edificam, não se envolvem, não servem na obra do Senhor. São cristãos sem profundidade, estão vivendo na superfície. Irmãos, nós precisamos desenvolver raízes profundas em Deus. Porque quando vier a pandemia, sabe, essas coisas, as tribulações, as provas, a perca, a dor, a doença, nós não fracassaremos na fé, nós não perderemos o primeiro amor. Uma indicação de um livro para você, que eu li muito esse livro, meu Deus, queimou muito meu coração, se chama Enraizados. E eu recomendo você esse livro, é muito bom. O terceiro ponto, a falta de tratamento. A falta de tratamento em algumas áreas da nossa vida. Lá em Lucas 8, continuando essa parábola, ele fala aí: outra semente caiu no meio dos espinhos, e os espinhos, ao crescerem com ela, a sufocaram. Versículo 14. A parte que caiu entre os espinhos, estes são os que ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, as riquezas, os prazeres dessa vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Então, nessa parábola aqui do semeador, nós vemos que a semente cai entre os espinhos. Né? O que esses são os espinhos? Então, eram os espinhos ali e tal, que não pareciam que iam comprometer, né? Porque estavam lá, mas eram pequenos. Então, às vezes, por parecer que ele não era perigoso, eles não foram arrancados. Mas aí eles cresceram e sufocaram a semente. E aí não houve frutificação. Irmãos, a nossa queda espiritual, a queda espiritual do homem não é algo da noite para o dia. Não é algo instantâneo. É um processo. E esse processo que envolve repetidas negligências nossas. Sabe? São as inocentes negligências que vai nos vencendo, e a gente não dá atenção, e depois o que acontece? As áreas da nossa vida que nós não deixamos ser tratadas, muitas vezes isso vai gerar uma queda espiritual, uma frieza espiritual, né? Então, nós devemos dar atenção. Qual que é a área da minha vida que eu preciso ser tratado? E deixar Deus tratar. Deixar Deus tratar. Se Deus tem colocado pessoas na sua vida, né? Que você sabe que são pessoas de Deus, deixe Deus usar essas pessoas para tratar a sua vida.
Um outro livro que eu indico também sobre esse tema é A Ação da Cruz, né? Tem o 1, 2 e o 3, nós lemos e fala justamente sobre isso, né? Deixar a cruz agir na nossa vida, nos tratar. E qual o quarto ponto? Porque nós temos perdido o nosso primeiro amor? É as distrações. Repete aí comigo, distrações. É uma das áreas que mais nós devemos vigiar. Porque as distrações, elas nos comprometem. Ela compromete a nossa paixão por Jesus. Sabe, é um dos piores inimigos, depois do pecado, né? É as distrações. Sabe, tem aquele crente que tá lutando contra o pecado, contra as tentações. Mas existe aquele crente que ele foi deixado ser levado pelas distrações. Né? E aí ele não cede ao pecado, ele não peca, ele não cede ao pecado. Mas só que ao longo do caminho ele perdeu o alvo, sabe? Ele se distraiu com coisas. E são coisas que não é pecado, são coisas que nos é permitido, são coisas lícitas. Mas essas coisas acabaram roubando nosso foco. Acabaram roubando o foco de buscar a intensidade, buscar com intensidade a presença do Senhor. No tempo, nós lemos o Antigo Testamento, nós aprendemos que existe o Shabá, né? Era o sábado, o dia do descanso que Deus declarou para o povo dele, né? O tempo da lei. Então, Deus exigia um dia de descanso. As pessoas paravam de trabalhar, né? Mas elas usavam esse tempo para fazer o quê? Para buscar ao Senhor. Então, hoje, vamos dizer que o nosso dia, né, é o domingo que nós escolhemos de parar de trabalhar, ter o nosso Shabá, o nosso descanso, e buscar ao Senhor. Mas muitas pessoas ainda trabalham no domingo. Muitas pessoas não conseguem ter tempo com a família, com Deus, na sua casa. Não é porque tem deixado o entretenimento, tem deixado as distrações roubar o seu tempo. Então, nós estamos vivendo bem longe daquilo que Deus exigiu, né? Porque Ele pediu um dia. E nós não conseguimos ter um dia. Então, as distrações têm se tornado um fator principal de esfriamento para muitos de nós, muitos cristãos, que não cederam às pressões do mundo, mas não conseguem vencer essa área. Eles sucumbiram diante das distrações. Lá em Lucas 14, versículo 16 ao 24, Lucas 14, 16 ao 24, ele fala assim: Jesus respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: venham, porque tudo já está preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. E o primeiro disse: comprei o campo e preciso vê-lo. Peço que me desculpe. E o outro falou: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço que me desculpe. E o outro disse: casei-me, por isso não posso ir. O servo voltou e contou tudo ao Senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: saia depressa para as ruas e becos das cidades, e traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos, o coxo. Mais tarde, o servo lhe disse: patrão, já fiz o que o Senhor mandou e ainda há lugar. Então, o Senhor disse: saia pelo caminho e abrigue todos que entrar, para que minha casa fique cheia. Olha aí. Muitos perderam, né, a consciência do convite de Deus. Jesus estava preparando uma festa, um banquete, e foram convidar as pessoas, mas algumas dessas pessoas estavam distraídas, né? Distraídas por coisas que eram bênção, não é pelo pecado, por coisas que eram bênção, né? Um porque comprou uma propriedade, o outro porque estava melhorando ali nos negócios, o outro porque tinha acabado de constituir uma família. Olha, irmãos, que forte isso, você já parou para pensar? Até mesmo o casamento pode se tornar uma distração para atrapalhar o nosso relacionamento com o Senhor, a nossa intensidade, o nosso amor por Deus. Sabe, são coisas que são valor diante dos olhos de Deus, né? Mas muitas vezes essas coisas podem se tornar um motivo de distração para a nossa comunhão com Ele. Sabe, até mesmo o nosso serviço na casa do Senhor, o nosso ministério, nosso chamado. Nós podemos ver lá em Éfeso, a carta que ele escreve aqui para Éfeso, né? Que eles não perderam o amor, eles ainda tinham amor, mas eles perderam o primeiro amor. Então, mesmo que eles trabalhavam para o Senhor, Ele conhece as suas obras, o teu labor, né? Mas eles tinham perdido o primeiro amor.
Nós conhecemos muito bem a história de Marta e Maria, lá em Lucas 10, 41 a 42, ele fala, né, que Maria estava agitada de um lado para o outro, ocupada com muito serviço, e aí Jesus se aproximou, né, e aí ela falou para Jesus, Senhor, você não se importa que a minha irmã esteja aí, e eu fico sozinha aqui servindo, né, diga para ela que vinha me ajudar, e Jesus falou, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessário, Maria escolheu a melhor parte, não lhe será tirada. O que Jesus estava falando? Ele não estava desmerecendo o serviço dela, né? Mas que a parte que ele estava ali dizendo assim, que uma coisa era necessária, era buscar a presença dele, estar diante dele, né? Declarar o nosso amor por ele. Então nós precisamos vigiar, nesses últimos dias principalmente, em relação a tudo aquilo que tem nos distraído da presença do Senhor, tudo aquilo que tem tirado o nosso foco, de termos um relacionamento, de termos o Senhor como a nossa prioridade, de ter o nosso coração queimando para o Senhor, né? Mateus 6:33 fala claramente, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, muitas pessoas, muitos crentes estão vindo para a igreja, muitas vezes atrás de bênção, de vitória, né, na minha cura, de bênçãos materiais. Esse irmão, não é errado isso, porque Deus falou que aquele que pede, recebe, o que busca, acha. Nós precisamos pedir, nós precisamos clamar, né, pelas bênçãos, promessas, mas não é o motivo principal de vir à igreja, de vir à casa do Senhor. Nós precisamos desejar a presença dEle acima de tudo, ansiar a presença dEle, ter prazer de estar com Ele. Sabe, irmãos, e muitas vezes as bênçãos, as vitórias, as promessas têm nos distraído da pessoa de Jesus. E a principal busca deveria ser pela pessoa de Jesus, de conhecê-lo mais, sabe? Ele tem muito mais para nos dar, muito mais para se revelar através da palavra de Deus. Nós precisamos mergulhar nesse profundo relacionamento. Qual o caminho de volta? Como voltar ao primeiro amor? Alguns pontos aqui para a gente terminar, bem rápido. Qual o caminho de volta? Ele fala no versículo 5. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Primeiro ponto, lembra-te. Olha para o irmão do lado e diga assim, lembra-te. Lá em Lamentações 3:21 fala assim, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, algumas lembranças que nós, né, trazemos à nossa memória, irmãos, pode trazer restauração para a nossa vida. Então, uma boa maneira de a gente lembrar é nós analisarmos como que era a minha vida cristã, como que era o meu relacionamento com Deus há 1 ano atrás, há 5 anos atrás. Eu estou melhor, estou buscando mais, né? Eu estou lendo mais a Bíblia, eu estou jejuando mais, como é que está? Eu esfriei, eu não tenho mais aquele fogo, eu não consigo mais chorar na presença de Deus. Você precisa, sabe, lembra-te. Né? Você tem avançado no seu nível espiritual, você tem retrocedido. Você tem prazer de vir à igreja, de adorar. Você tem gastado tempo no seu secreto com Deus. Ou você muitas vezes só vem para a igreja como um hábito, um costume que tem que estar na igreja no domingo. Mas só lembrar não produz nenhum efeito, né? Aí vem o segundo ponto que ele fala aí, arrepende-te. Olha para o irmão do lado e diga assim, arrepende-te. Um ministrando para o outro, né? Em Tiago, ele fala assim, Tiago 4:8-10. Cheguem perto de Deus, e Ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores. E vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam sua miséria. Lamentem, chorem. Que o riso de vocês se transforme em pranto. Que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhe-se diante do Senhor, e Ele vos exaltará. Sabe, tem uma tristeza na Bíblia que é boa. Ele fala que a alegria de vocês se transforma em tristeza. Ou seja, nós reconhecemos que nós precisamos do Senhor, que nós precisamos mergulhar mais profundo nesse relacionamento. Reconhecemos que nós temos sim nos afastado, nos esfriado, que o nosso coração muitas vezes está ali desanimado. Nós precisamos nos humilharmos diante dEle. Chorar, lamentar. Então não é só ter saudade, aqueles cultos ali na tenda era muito bom, aqueles acampamentos que nós fazíamos, era 4 horas, 5 horas de culto, Senhor, fica só lembrando, tendo saudade. Não, você precisa agora se arrepender, né? Reconhecer que você perdeu o primeiro amor, né? Mais do que você estar só vivendo um desânimo, mais do que uma crise emocional, é você reconhecer, eu estou em pecado, né? Eu pequei, eu perdi o meu primeiro amor, eu preciso voltar, que é o terceiro ponto. Volta às primeiras obras. Recomeço.
É necessário um recomeço, né? Retornarmos o que fazíamos no nosso início da caminhada com o Senhor, né? Naqueles primeiros dias de paixão. Eu preciso retornar, voltar. É tempo de resgatar o nosso amor pelo Senhor, sabe? Não somente pelo que Ele pode dar. Nós cantamos tanto essa canção, né? Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Então nós precisamos ter esse amor pelo que Ele é. Não é só o sacrifício dele na cruz já basta, irmãos. Nós precisamos estar queimando de amor pelo Senhor. Amém? O louvor pode subir, nós estamos terminando. Hoje é um dia de nós iniciarmos esse caminho de volta. Eu estou ministrando para você essa noite aquilo que o Espírito Santo tem ministrado no meu coração esses últimos dias. Senhor, eu não quero, Senhor, me apegar às coisas dessa terra, né? Eu não quero amar mais as coisas dessa terra do que a Ti. Tanta coisa, irmão, que é bom, é legal a gente passar, né, uma maratona assistindo uma série. Né? É legal a gente ficar nas mídias sociais. É legal a gente ter um trabalho, ganhar muito dinheiro. É legal nós termos formar uma família, ter filhos. Mas nós precisamos vigiar. Saber se essas coisas estão tirando o nosso foco ou não da presença do Senhor. Da presença do Senhor, irmãos. Eu não falo da igreja, certo? É a presença do Senhor. Porque muitas vezes você pode estar até aqui dentro, mas nem sentir a presença do Senhor no seu coração. A presença dEle. O amor, o fogo queimando por Ele. Você pode ficar de pé no seu lugar. Hoje é o dia de voltar ao primeiro amor. A paixão, o fogo, reacendendo no nosso coração pela pessoa de Jesus. Como que está o seu relacionamento com Jesus? Você pode fechar os seus olhos aí no seu lugar, deixar o Espírito Santo ministrar no seu coração. Como que está? Você reconhece que você precisa voltar ao primeiro amor, a essa intensidade. Você reconhece que você tem falhado. Nós precisamos reconhecer, nos arrependermos e deixar com que o Espírito Santo ministre nosso coração para que nós venhamos voltar a esse primeiro amor.